Fala galera da Malheiros TV, o dia de hoje é muito especial porque esse vídeo está saindo exatamente no Dia Nacional da Língua Portuguesa e nós decidimos contar aqui um pouquinho da origem do português. É isso mesmo, hoje nós vamos falar desse idioma que muita gente diz que é o idioma mais difícil do mundo. Bom, eu tenho as minhas dúvidas, mas o que é fato é o quanto se produziu e se produz no nosso bom e velho português. Então, roda a vinheta, porque a gente vai contar aqui um pouquinho de como é que tudo isso começou. Falar que o português veio de Portugal chega a ser bobo perto do quanto a gente caminhou para chegar até aqui. Vamos começar como a gente sempre faz aqui nesse canal, do começo. Então, vamos voltar uns 2000 anos até o momento em que a Península Ibérica, onde hoje fica Portugal e a Espanha, na época era um território do poderoso Império Romano. Dos romanos vem a primeira base da nossa língua, o latim. Mas não era qualquer um, não. Era o latim vulgar. E antes que você caia naquela armadilha da nossa língua, vulgar não quer dizer promíscuo, libertino, degenerado, como muita gente deve pensar. Vulgar era aquilo que pertencia à plebe, o povo. E esse era o latim que começou a se difundir na região. Aquele latim culto do padre era uma coisa mais dos magistrados, dos escritores, dos poetas, cientistas, e todos ficavam em Roma. Aqueles que iam até as colônias eram os soldados e outros trabalhadores que falavam uma versão mais popular do latim, sem muitas regras. E foi essa versão do latim que começou a nossa história. E aí eu quase posso ver através da tela aqui aquela sua cara de dúvida falando, mas vem cá, Malheiros, e antes do latim? Antes do latim a gente falava o quê? Claro que se falavam, mas eram vários dialetos. Inclusive, existia uma influência de invasões de bárbaros germânicos na região de Portugal e Espanha. Mas as grandes transformações não vieram com eles. Vieram, sim, com uma dança dos impérios. Não, eu não estou falando de um flash mob ou da coreografia de um TikTok. Deixa eu explicar. Com a queda do Império Romano no século V, as línguas foram ganhando variações regionais. Assim, começamos a ver o catalão, o castelhano, o galego-português, línguas que até são um pouco parecidas entre si, mas que têm as suas variações na forma de falar. Todavia, nós não acabamos de temperar o nosso português ainda. Muita influência da nossa língua veio com uma outra grande invasão, acredite se quiser, a árabe. Como o território que hoje é Portugal foi invadido pelos árabes no século VIII, a nossa língua começou a se moldar com essa influência. Ou seja, o latim e as línguas locais vieram perdendo espaço para uma nova língua com vários vocábulos vindos do mundo árabe. Olha só como a língua é uma coisa doida e viva. E no começo desse vídeo eu falei que eu não acredito que o português seja a língua mais difícil, mas vamos lá. Estou pensando aqui. Nós começamos com um pouquinho de latim, agora evoluímos para línguas locais com vocabulários e modelos do árabe. Bom, talvez eu tenha que realmente admitir que o português não é coisa fácil de se entender e reproduzir. Então vamos lá, vamos continuar a nossa tour aqui, porque essa mistura ainda vai ser interrompida e depois reconstruída quando as frentes cristãs expulsam os árabes e começam um novo território a partir da região do Condado Portucalense. E foi lá onde nasceu Portugal, a terrinha. E agora sim, agora nós temos um novo território, novas influências. O galego-português, falado na Galiza, uma daquelas línguas locais que eu comentei, vai ser o idioma desse novo momento. E aí sim, nós estamos chegando bem perto do idioma que nós falamos hoje. O português, enquanto língua, nasceu em algum momento entre os séculos 9 e 11. Mas foi no século 13 que o rei Dom Denis ou Denis I, acho que pode ser Dom Denis ou Denis I, não confundir com Denis DJ. Dom Denis oficializou o português como língua oficial dos documentos e deixou o latim para trás de uma vez por todas. A partir daí, foi construir as bases e as regras que em 1536, pelas mãos de Fernão de Oliveira, nasceu a gramática da língua portuguesa. O português no Brasil foi imposto, como, é claro, todas as outras nações que falam esse idioma, quando os portugueses descobriram, invadiram o Brasil em 1500. Nós tínhamos mais de 1000 línguas faladas aqui pelo país inteiro, pelas diferentes comunidades indígenas, que claramente exercem alguma influência na nossa versão do português, mas que foram perdendo espaço a partir das missões dos jesuítas. E, infelizmente, muitas dessas línguas desapareceram nesse processo.
Outra influência muito presente na versão brasileira do português é a de línguas africanas, claro, difundidas no período da escravidão. Elas marcaram a diferença ainda mais na forma como o português é falado no Brasil. O fato é que em 1759, o Marquês de Pombal definiu o português como a nossa língua oficial. E com a chegada da família real em 1808, a produção textual cresceu muito, com gráficas, bibliotecas, jornais, escolas, uma série de propagandas do governo português. E a partir daí, cresce também o idioma, mas ainda uma versão muito rebuscada, com muitas regras, muitos tempos verbais. E uma outra grande virada vem com a Semana de Arte Moderna, no ano de 1922. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre o que representou o movimento modernista no Brasil. Então assiste aqui, que vai aparecer um cartaz aqui, ó. Só clicar nesse cartaz. Não, o cartaz aparece aqui, mas um card aparece aqui. Clica no card, esquece o cartaz. Galera, estamos chegando ao final do vídeo de hoje. Nós falamos dessa língua classificada como uma língua neolatina, mas que teve várias influências para chegar aonde chegou. E nós aqui da Malheiros TV queríamos aproveitar esse momento para mandar um beijo muito grande para a galera que acompanha o nosso trabalho de outros países que também falam português. Não só o Brasil, a gente tem Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor-Leste, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, e muita gente manda mensagem para mim de alguns outros países. Eu queria muito agradecer e dedicar esse vídeo para vocês. Muito obrigado. Ah, peraí, tem mais uma coisa que eu esqueci de falar. Talvez algumas pessoas não lembrem ou não saibam, mas existe um acordo ortográfico da língua portuguesa, um documento de 2009 e obrigatório no Brasil desde 2016. A ideia desse acordo é unificar as regras e os padrões e aproximar os países que falam o mesmo idioma, para promover, assim, mais trocas culturais. Mas, por mais que as regras e os padrões sejam importantes, vale lembrar que a língua ela é dinâmica e se manifesta de várias maneiras como um símbolo de pertencimento. Aqui no Brasil, cada lugar tem o seu sotaque, as suas gírias, as suas frases características, e isso faz parte da nossa identidade cultural. Então, se você fala trem, capaz, massa, barril, startup ou crocodilagem, não importa, porque a língua é nossa e a gente se expressa sempre da melhor maneira possível. Muito obrigado pela audiência, deixe um joinha aí no canal para a gente poder ampliar o nosso discurso aqui e a nossa conversa, e um beijão, até semana que vem aqui na Malheiros TV.